E aí, pessoal, voltei com notícias boas, notícias quentes. E vamos lá começar. Puxa a vinheta, Rodolfo. O que você está sentindo agora? Felicidade. E vamos começar falando sobre o João Félix. O João Félix, eu comentei uns vídeos recentes, né? E eu disse que ele seria bom pro Chelsea, né? Foi anunciado, foi contratado pelo Chelsea. E aí... É brincadeira, né, cara? No jogo de estreia dele, ele acaba sendo o quê? Expulso. O cara levou o cartão vermelho no jogo de estreia dele. É brincadeira, né? Mas eu analisei o jogo do Chelsea, né? Chelsea não veio numa boa fase. Tá em 10º lugar da Premier League. É com certeza um absurdo isso, né? Porque Chelsea foi um dos times que mais contratou, se não for o que mais contratou nessa temporada, né? Já tá vindo um cara, né? Que eu vou dizer depois. E essa contratação do João Félix de agora... Dentro do que foi possível, né, do que ele fez, o João Félix, ele jogou bem. Pra mim, ele jogou mais ou menos, né, dentro do que foi possível. Chelsea apanhou do Fulham de 2-1, mas dentro do que foi possível, o João Félix jogou bem. Saindo do futebol inglês, vamos falar agora sobre o futebol brasileiro, que também tem a conexão com o futebol inglês, que é a saída do João Gomes do Flamengo para o Wolverhampton. Cara, o Flamengo é uma seleção, para mim é uma seleção, tem vários jogadores, o João Gomes é um dos principais jogadores e agora está sendo vendido para o Wolverhampton. Por favor, os torcedores flamenguistas pedem que o João Gomes, o cantor, vá ao invés do João Gomes, jogador, né? Eu acho que é uma boa contratação, para mim o João Gomes joga muito bem, ele é excelente, é um dos melhores volantes do mundo que eu acho hoje em dia. Ele joga muito, muito bem. E eu tenho certeza que ele vai dar certo no futebol internacional. E eu creio que quando ele chegar na Europa, demonstrar todo o futebol que ele tem, vocês podem ter certeza, vocês podem anotar. Ele com certeza vai sair do Wolverhampton para ir para um time muito maior. Esse cara tem muito futebol e eu tô muito esperançoso com a carreira dele. E para quem não conhece, o Wolverhampton é um time da Inglaterra, né? A gente tava falando do Chelsea agora há pouco, que também é da Inglaterra, mas o Wolverhampton é um time da Inglaterra que tem muita identificação com os brasileiros, né? Acabou de contratar o Matheus Cunha, que para mim também tá jogando bem, e eu acho que o João Gomes só vem para agregar esse time, né, cara? Porque mesmo também o Wolverhampton não estando na sua melhor fase, eu creio que com o João Gomes vai pelo menos dar aquela forcinha, né, cara? E pra felicidade dos torcedores do Leão, teve o jogo hoje do Fortaleza contra o Iguatu. Isso mesmo, o Iago Pikachu, meus amigos, jogou muito bem. Participou de todos os gols, né? Fez um gol e uma assistência, placar 2-0. E, cara, Pikachu já chegou arrebentando. O Pedro Rocha também jogando muito bem, né? Fez aquele golaço que o Iago Pikachu só deu pra ele dizer assim, faz e me abraça. Faz e me abraça. Enfim, boa vitória do Leão. E estamos aqui em Fortaleza, né? Vamos lá para o Rio de Janeiro, onde teve aquele jogo do Flamengo contra o Audax. Gente, pelo amor de Deus, o que o Matheus França jogou nessa partida foi extraordinário. Aquele gol foi gol de gênio, cara. Com certeza, os clubes... Vocês sabem que o Real Madrid é doido pelos garotos jovens, né? Da base, do Flamengo, do Santos. Provavelmente já estão muito de olho nesse Matheus França, que eu acho excelente. É um grande jogador. É um grande jogador que está se consolidando no futebol profissional e possivelmente seja um dos reservas principais, né? Seja o reserva do Arrascaeta, por exemplo. E eu acho que ele tem muito potencial. Ele mostra muita firmeza dentro de campo. Ele parece estar jogando como adulto. E sensacional. Parabéns, Matheus França. 18 anos, por exemplo. 18 anos. Cara, esse cara tem muito futebol para desenvolver. Muito futebol mesmo. Eu tô muito esperançoso com a carreira desse cara, né? Show de bola. Show de bola. Craque. Fez uma atuação de craque naquele jogo. E galera, estamos aqui no futebol brasileiro. Vamos se mudar de novo para a Inglaterra, né? O que aconteceu? Virada do Manchester United contra o Manchester City. O Ten Hag vem jogando muito bem. Sem o Cristiano Ronaldo, lamento dizer isso, lamento mesmo. Mas sem que o Cristiano Ronaldo foram 7 jogos, 7 vitórias. Isso é impressionante, cara. Isso mostra que o time pode se desenvolver na mão desse cara. Esse cara pode fazer um grande trabalho após o Ferguson, né? Que foi o grande treinador da história do United. Muito ídolo, né? E eu tô muito esperançoso com esse time do United. Eles viraram contra o Manchester City, cara. Viraram.
o Rashford tá jogando uma bola que é excelente. Ele tá marcando muito gol. Eu creio que ele seja o artilheiro, né, do Manchester United agora. Na mão do Ten Hag, ele tá evoluindo muito. Ainda mais o Ten Hag, ele conseguiu abaixar a folha salarial do Manchester United. Então, você vê que ele é um treinador com personalidade, cara. Ele tá desenvolvendo bastante o time. Ele simplesmente anulou o Haaland, cara. Haaland, que é o principal artilheiro da Premier League, 21 gols, ele conseguiu anular o Haaland. Isso é impressionante. Isso é sinceramente impressionante. O trabalho que esse cara está fazendo, o trabalho que ele está modificando no Manchester United é incrível. É incrível. E, cara, a gente vai para a Itália. Eu queria falar da goleada do Napoli contra a Juventus. Isso é impressionante. Outro trabalho muito bom, né? O Napoli está bem estruturado. Tem aquele cara lá que eu não sei pronunciar o nome. Bota na tela aí. Pô, cara, de novo! Kevisha Kvaratskhelia. Eu já falei dele aqui no canal, mas esse cara é excelente. Ele deu várias assistências no jogo, eu creio que foi 3, pelo que eu me lembro de memória. Ainda fez um gol. Esse cara tá jogando muito, ainda mais num time que tinha levado poucos gols. A Juventus era a melhor defesa do campeonato e ontem levou 5 do Napoli. Isso é impressionante, porque o Napoli não ganha um Scudetto, né, que é a premiação, desde a época do Maradona. Desde a época do Maradona, o Napoli não consegue ganhar uma Série A. Isso é impressionante. A gente está vendo um período onde a Série A ela tá mudando bastante de líder. Já foi o Milan, já foi a Internazionale, né, que é essa aqui, já foi o Juventus. Cara, tá mudando bastante. Eu creio que os times italianos estão evoluindo agora, né? Na Champions, só quem ficou de fora, né, que estava na fase de grupos e saiu, foi a Juventus. O Milan, o Napoli e o Internazionale tá na Champions ainda. Então é muito bom ver isso, que o futebol italiano tá voltando a ser o que ele era antes, né? A gente via muita saída precoce do Milan. Eu espero que eles também não saiam agora. E é isso aí, cara. E vamos falar sobre a mais nova contratação do Chelsea, que vem se movimentando muito nessa janela de transferências. Que é o seguinte: acabaram de contratar o Mudryk, que parece que estava em uma negociação e parecia que ia dar certo. E para o Arsenal, o torcedor dos Gunners deve estar muito triste, né? E o seguinte, né? Ele foi para o lado azul de Londres, foi para o Chelsea. O Chelsea pagou um bolão nele, 100 milhões de reais. Desculpa aí, pessoal, mas eu errei aqui. A contratação dele foi de 100 milhões de euros. É muita coisa, eu não acho que deva ser isso. Eu acho que ele não vale tudo isso, por conta que ele é um jogador jovem, ainda não foi testado em muitas ligas. Tá no campeonato ucraniano, né, que a gente sabe, o Shakhtar praticamente domina lá. Eu creio que, como é que eu posso dizer, não vale muito isso, mas boa sorte pro moleque, né, moleque novo, e vamos ver se ele vai pegar o ritmo da Premier League e dos outros campeonatos. E falando em Chelsea, sabe quem é que pode sair do Chelsea? Isso mesmo, o Aubameyang. Ele não tá tendo muito espaço, né, no Chelsea e pretende sair de lá. O atacante gabonês pretende sair de lá e voltar para sabe onde? O Barcelona. Isso mesmo. Tava lá no Barcelona, era reserva também, mas pelo menos era usado em alguns jogos, mas agora ele tá mais parado no Chelsea, né? E, na minha opinião, eu acho que seria melhor ele voltar pro Barcelona, né? Ele pode ter mais espaço. Certo que eu acho que o Lewandowski é titular absoluto, né? Lewandowski, pelo amor de Deus. Mas eu creio que o Aubameyang teria muito mais espaço dentro do Barcelona e fora do Chelsea. E sabe o que não tá tendo espaço e é do Barcelona? Isso mesmo, o Memphis. O Memphis é um ótimo atacante. Eu gosto bastante do futebol dele, mas infelizmente não tá tendo muito espaço no Barcelona. E sabe quem é que tá dando aquela chamadinha nele? Isso mesmo, Diego Simeone, o técnico do Atlético de Madrid, pode vir e contratar o Memphis. Seria uma excelente contratação. O Memphis já está muito mais que provado que ele é um ótimo atacante. Só que devido, né, o Lewandowski, excelente atacante polonês, está ocupando bastante, né? E o Xavi não está fazendo muito, não está mudando muito o elenco, né, a escalação. E aí o Memphis acaba ficando na reserva, atuando até às vezes como um ponta, que eu acho que ele funciona mais como um falso 9, né? Um segundo atacante. E pode ser
Cabe a vir ele aí pro Atlético de Madrid, um dos principais rivais do Barcelona. A gente sabe que já é normal, né, acontecer isso, os atacantes do Barcelona irem pro Atlético de Madrid, como por exemplo foi o caso do Luizito Soares, né, que agora está no Grêmio, já teve passagem pelo Barcelona, né, foi um dos maiores ídolos da história do Barcelona, e aí acabou indo pro Atlético de Madrid também, e parece que o Atlético de Madrid quer fazer do mesmo jeito, né? Pegar o atacante do Barcelona e levar para eles. O Internacional, né? Não o Inter aqui do Rio Grande do Sul, venceu o Verona no campeonato italiano. Esse time aqui que eu tô usando a camisa, o Inter, um gol de Lautaro Martinez. Fez o gol aos 3 minutos, né? Um excelente atacante, mas não teve um bom desempenho na Copa do Mundo e acabou que foi um dos únicos dos três, né, das três potências italianas que se garantiu. O Milan empatou, a Juventus perdeu de goleada para o Napoli e o Internazionale aproveitou bem e venceu do Verona. Acabou o jogo entre Santos e Mirassol, começou o jogo, né? Claramente o Mirassol estava bem melhor que o Santos. Fez aquele golaço, né, onde bateu na grama, o Mirassol, né, fez aquele golaço onde bateu na grama, subiu, o João Paulo não conseguiu pegar, né, o goleiro do Santos não conseguiu pegar, mas logo depois teve o pênalti para o Marcos Leonardo, onde ele conseguiu bater o pênalti, fez o gol, comemorou que nem um Pelé, soco no ar, um monte de coisa, e logo depois, no segundo tempo, né, claro, teve o gol do Lucas Braga, onde o Soteldo jogou demais nesse jogo. Soteldo jogou muito bem, na minha opinião foi o melhor jogador da partida. Soteldo jogou demais. E o que aconteceu? Gol de Lucas Braga. Logo depois teve um pênalti pro Santos, né, onde o cara claramente encostou no braço. E aí, o que aconteceu? Marcos Leonardo perdeu o pênalti. Eu não gosto muito dessa história do cara que bateu o pênalti e ter outro pênalti pra ele bater de novo. Eu não gosto muito. Um exemplo desse foi o Harry Kane, que parece que estava treinando para ser jogador de futebol americano, onde o segundo pênalti ele isolou a bola lá na Copa do Mundo. Harry Kane! Nossa Senhora! E bem, 2-1 para o Santos, o Santos virou o jogo, e parabéns ao Santos. E cara, parabenizar a homenagem ao Pelé, né, que foi muito bonito. No minuto 10 todo mundo parou para aplaudir, né, principalmente os torcedores santistas, né, que tem o carinho imenso, o ídolo máximo, né, que é o Pelé, nosso querido rei, Edson Arantes do Nascimento. O Marcos Leonardo, que saiu comemorando, dando soco no ar, colocando a fita do Pelé, né, na cabeça, o nome Pelé Eterno, as camisas Pelé Eterno, os números somando, dividindo, menos, que dá o resultado de 10, né, que é o número do Pelé, lógico. E parabéns, né? Essa homenagem linda que o Santos fez para um dos maiores ídolos da história do futebol e o melhor e maior jogador da história do futebol. E vamos finalizando por aqui. Falamos muito sobre futebol por hoje, falamos de futebol nacional, internacional, né? Falamos muito e é isso. Queria agradecer o seu apoio de ter chegado até aqui e dê o like, se inscreva, dá um apoio aqui para o nosso canal. Valeu, pessoal! E agora... Mas, Yuri Alberto, é Marcos Leonardo.